Lucas 10, verso 19, é o versículo que nós vamos ler nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Vamos ler todo mundo juntos, irmãos? Vamos lá, aqui no telão, vamos lá, 1, 2, 3. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Quem crê nessa palavra de Jesus para a sua vida? É glorioso o que Jesus diz aqui sobre a autoridade que Ele nos dá. E o nosso tema de hoje é pisando firme, porque nós estamos numa jornada avançando. Nosso tema deste ano, e todos os anos, o tema que Deus dá para a nossa igreja é muito profético, é muito significativo. 2020, por exemplo, foi o ano da superação. Quando começou 2020 com esse tema, nós não imaginávamos o que viria pela frente. Mas Deus nos deu força e graça para superar uma pandemia como nós superamos. E depois, ano do céu aberto, ano passado também, ano de uma nova história, sempre um tema profético para nós. E esse ano, o ano prosseguindo para o alvo. A ideia é avançar, é esquecer as coisas que ficaram para trás, é correr e avançar para as que estão diante de nós, é prosseguir sem parar, sem olhar para trás, sem desanimar. Mas o que Jesus está dizendo aqui é muito importante para a nossa jornada neste ano. Quem vai decolar esse ano, irmãos? Quem vai avançar? Quem não vai ser aquele teco-teco na pista de pouso e decolagem, mas vai ser um Boeing voando alto na presença do Senhor. Nós precisamos entender, então, que existem perigos no caminho. Existem perigos na caminhada. Jesus fala aqui de serpentes e escorpiões para serem pisadas. Antes de entrar propriamente nesse texto, eu quero contar uma historinha aqui, uma história que aconteceu quarta-feira. Até achei que a pastora Débora ia falar ontem. Quando ela pregou, ela estava pregando, num determinado momento ela leu um versículo, ela olhou para mim, ela deu só uma risadinha, eu falei, ela vai contar. Então já vou aproveitar e vou contar antes, na minha versão, para depois ela não contar na versão dela, e vocês interpretarem mal. Então, eu já quero contar. Quarta-feira eu preguei no projeto de vida, e uma das coisas que Deus me direcionou a dizer, baseado na história de Davi, que no começo da sua jornada, Davi matou Golias. A unção de Deus que estava sobre Davi foi suficiente e poderosa para ele enfrentar o gigante Golias e vencer. Mas lá no final da vida de Davi, ele já rei, ele enfrentou um outro gigante chamado Isbi-Benob, e Isbi-Benob quase matou Davi. Ele estava cansado e a unção sobre Davi era a mesma. Mas ele precisou da ajuda de Abissai para vencer Isbi-Benob. Quem matou Isbi-Benob foi Abissai, que veio em socorro de Davi. Então eu lembro que eu disse que tem batalhas na nossa vida, que a nossa unção é suficiente para a gente vencer aquela batalha. Mas existem outras batalhas que a gente precisa de um Abissai do nosso lado. Que a gente precisa de alguém para guerrear conosco. E aí, chegando em casa, naquele dia, naquela mesma noite, chegamos, logo eu fui para o quarto, e eu estava orando, ajoelhado lá no quarto, e só abrindo um parênteses aqui, irmãos, para depois vocês não acharem que o pastor é medroso. Eu tenho coragem para caçar onça, jacaré, javali,
pode me chamar para ir para o Pantanal. Pastor Jackson falou que estava no Pantanal, numa estrada lá, o carro dele quebrou, e aí uma onça começou a rodear o carro quebrado lá numa estrada do Pantanal. Eu falei para ele, eu desceria ali para brincar com a onça, ali no meio da estrada. Então essas coisas eu não tenho medo, tenho coragem. Aí eu estava ali orando no quarto, e ontem eu estava torcendo para a pastora Débora não contar a versão dela. Aí eu estava orando, de repente, irmãos, veio um monstro. Aí aquele bicho, a minha unção não era, eu percebi que não era suficiente para enfrentar, pastor Nelson. Entrou um monstro, um morcego, irmãos, mas gigante, desse tamanho, desse tamanho. Entrou aquele monstro lá, e eu levei um susto, e aí eu tive que pedir ajuda para o Lucas, meu filho Lucas, a pastora Débora. Aí eu percebi que eu precisava de 2 abissais ali, para me ajudar a enfrentar aquele monstro que atacou bem naquela hora da oração. Mas ainda bem que Jesus não falou aqui de morcego, ele falou serpentes e escorpiões. E Jesus disse que nós temos autoridade. Se ele tivesse falado, vocês também têm autoridade sobre morcego, aí seria diferente. Aí eu ia tomar posse da palavra, aí eu ia enfrentar os morcegos também. Mas, descontraindo, eu estou contando, porque senão a pastora só ia falar assim, o pastor tem medo de morcego. Ela não ia contar que eu caço onça, que eu caço jacaré, que eu posso enfrentar um tigre na floresta. Mas, então, contando aí a minha parte, eu quero dizer para você que Jesus alertou que na nossa caminhada nós vamos enfrentar perigos. Por isso ele está dizendo, eu dei a vocês autoridade para pisarem serpentes, cobras e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada causará dano a vocês. Então existem perigos no caminho, no seu dia a dia, no seu ministério, na sua família, na sua vida profissional, nos seus hábitos. Você vai enfrentar perigos, tentações. O inimigo vai tentar armar ciladas. O inimigo vai tentar dar o bote e impedir você de alcançar o alvo. E aqui neste versículo, eu quero pontuar rapidamente 5 coisas bem importantes e básicas que eu extraio de Lucas 10:19. Primeira verdade que eu aprendo aqui: no caminho que nós estamos andando, tem serpentes e escorpiões e todo tipo de ataque do inimigo. No caminho que nós estamos trilhando neste ano, nós enfrentamos e enfrentaremos ataques do inimigo. Tem serpentes, tem escorpiões. Isso a Bíblia deixa muito claro. Efésios 6:12 diz assim: a nossa luta não é contra carne ou sangue. A sua luta não é contra esse irmão, não é contra a pessoa da tua família, não é contra um amigo. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo de trevas e hostes espirituais da maldade. É uma luta espiritual. Então nessa jornada de fé, rumo ao alvo de Deus para nós, nós temos que enfrentar uma guerra espiritual. Nós enfrentamos lutas espirituais. O inimigo tenta fazer você parar. O inimigo não quer que você avance. Ele não quer que você prossiga. Ele quer ficar segurando você, amarrando a tua vida. Então esteja consciente de que nós estamos numa guerra espiritual. Segunda coisa que eu extraio deste versículo é que Jesus, ele nos deu autoridade para prosseguir neste caminho, mesmo havendo cobras e escorpiões, mas ele nos deu autoridade para continuar indo, para continuar avançando, pisando por cima, pisando sobre eles, pisando firmes e continuar avançando.
Jesus não está dizendo assim: prossiga para o alvo, que o caminho não vai ter nenhuma dificuldade. Ele está dizendo: prossiga, mas no caminho vai ter serpentes, escorpiões, ataques do inimigo, mas prossiga. Eu te dei a autoridade para continuar, para andar, para prosseguir, e se tiver cobra, escorpião no caminho, o que é que você vai fazer? Você vai continuar andando, pisando firme, porque Jesus disse que você pode continuar. Você pode continuar. A terceira verdade que eu extraio deste versículo é que você deve ir pisando nas serpentes e escorpiões, porque o lugar das serpentes e dos escorpiões que nós enfrentamos na vida, o lugar é no chão, debaixo dos nossos pés. Diga assim comigo: o lugar das serpentes e dos escorpiões no meu caminho é no chão, debaixo dos meus pés. Sabe por quê, irmãos? Porque o problema é quando o crente, o discípulo, o irmão, a irmã, deixa a serpente subir no seu coração e fazer ninho nos seus sentimentos. Escute uma coisa, é muito sério. Deus tem falado muito comigo a esse respeito. Quantas pessoas, ao invés de estarem trilhando o caminho da fé, pisando em serpentes e escorpiões, deixou a serpente subir e se alojar nos seus sentimentos. A serpente está aqui produzindo mágoa, ressentimentos, tristeza, angústia, depressão. Deixou a serpente subir e aqui está na cabeça. Está dando ouvidos para a voz da serpente. Pensamentos de morte, pensamentos de maldição, pensamentos de desistência. Deixou a serpente subir. Pensamentos de revolta, de rebeldia. Ao invés do cristão estar trilhando o seu caminho, pisando serpentes e escorpiões, tem muitos deixando a serpente subir na cabeça, falar coisas que não deve, trazer pensamentos que não devem. Tem alguns que deixaram os escorpiões fazerem ninho na sua boca. Tem escorpião na língua. Cada palavra é envenenada. São palavras de difamação, palavras de ódio, palavras que semeiam contendas, palavras cheias, carregadas de ira. O problema é esse. O problema é deixar os escorpiões e as serpentes saírem do chão e entrar na vida. Quantos deixam escorpiões entrarem no seu bolso e são cristãos, batizados, professam a fé em Jesus, mas não obedecem à palavra de Jesus, naquilo que o pastor Josimar acabou de dizer aqui, que é bíblico, que é fundamental na fé cristã, não é dizimista. Deixou o escorpião entrar no bolso e ele é infiel a Deus. Quantas vezes, irmãos, nós temos na Bíblia e no dia a dia a gente enfrenta e a gente se depara com pessoas endemoninhadas, porque deixaram a serpente, deixaram os demônios se alojar no seu corpo. Quantos deixaram o demônio do vício se alojar no seu corpo, e a pessoa se tornou escravo de um vício? Quantos deixaram o demônio da depressão, da angústia, do pensamento de morte se alojar na sua vida? Quantos têm enfrentado enfermidade que não são normais, não são apenas enfermidades físicas, são espíritos malignos de enfermidade? Como aquela mulher do Evangelho de Lucas,
Lucas 13, uma mulher que andava corcunda, e que estava naquela situação há 18 anos, andando corcunda, e Jesus disse que era um espírito de enfermidade que oprimia, que perturbava, que sufocava aquela mulher. Quantas pessoas têm permitido que as serpentes, os escorpiões, o poder do inimigo, exerça influência ou domínio na sua vida? Sabe o que vai acontecer hoje? Em nome de Jesus, você vai crer nessa palavra, e você vai mandar esses demônios, essas serpentes, esses escorpiões, para o lugar que eles têm que ficar, que é debaixo dos seus pés, em nome de Jesus. E quer saber de uma coisa? Sabe como você vai pisar na serpente hoje? Você vai tirar essa mágoa do teu coração e vai dizer: eu não aceito mais essa mágoa na minha vida, ela está debaixo dos meus pés. E aí você pisa nessa mágoa e continua a tua jornada pisando serpentes e escorpiões. Você vai fazer um propósito com Deus e vai dizer: na minha boca não vai ter mais escorpião para lançar veneno e para ferir ninguém, não. A minha boca vai ser fonte de bênção e de adoração ao Senhor Jesus. Você vai pegar essa serpente que está enrolada na tua mente, trazendo pensamentos demoníacos, e você vai dar um basta, e vai jogar essa serpente fora, e vai dizer: eu não aceito mais esses pensamentos, eu piso nessa serpente, e eu vou olhar para Jesus, eu vou pensar naquilo que é justo, naquilo que é amável, naquilo que a Bíblia manda eu pensar. Isso é pisar serpentes e escorpiões. Sabe aquela serpente que está criando um reboliço de contenda, de discórdia dentro da tua família? Você vai lançar isso por terra hoje e vai pisar nessa serpente e vai sair daqui restaurado e em paz. Isso é pisar. Em quarto lugar, o que Jesus nos diz aqui em Lucas 10, 19, é que você vai prosseguir o seu caminho, pisando serpentes e escorpiões, mas isso não significa que você vai matá-los definitivamente. Porque Jesus não está dizendo aqui que você vai acabar com as serpentes e os escorpiões do teu caminho, pisando neles uma vez só. O que Jesus está deixando claro aqui, é que na sua caminhada, sempre aparecerão serpentes, escorpiões atacando, poderes do inimigo atacando, mas eles vão ficar sempre no chão, debaixo dos seus pés, e você vai continuar avançando, andando, pisando firme, pisando serpentes e escorpiões. Não adianta você pensar assim: agora eu me converti, eu não serei mais tentado. Agora eu me converti, eu não estou fumando, não estou bebendo mais. Eu estou liberto de um vício. Eu fui liberto das drogas. Nunca mais isso vai voltar. Vigia e ora, porque essas mesmas serpentes e escorpiões vão tentar subir na tua vida novamente. Tem que vigiar, tem que orar. No caminho sempre vão aparecer serpentes e escorpiões, mas Jesus está dizendo: eu te dei autoridade, prossiga. Aquele que está em você é maior do que a serpente, não pare. Aquele que venceu está em você, siga adiante. Isso é prosseguir para o alvo, igreja. E por último, esse versículo me ensina que pode o diabo se levantar, pode atirar dardos, pode lançar o seu veneno, pode vir lutas, perseguições, pode a serpente tentar atingir, atacar, mas Jesus falou assim: nada lhes fará dano, nada lhes causará dano algum. Sabe o que Jesus está dizendo? Você vai andar, a serpente pode estribuchar ali, os escorpiões podem tentar dar o bote,
mas nada te causará dano. Nada te causará dano. Se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum. É palavra de Jesus. O apóstolo Paulo estava na ilha de Malta, depois de um naufrágio, escapou da fúria do mar, chegaram naquela ilha, Paulo foi juntar uns gravetos, uma serpente já grudou em seu braço, picou o apóstolo Paulo, as pessoas começaram a olhar para ele e já se afastar, julgando, dizendo, esse homem deve ser um assassino, porque escapou da fúria do mar, e a justiça não deixa ele viver, agora ele vai morrer envenenado com a picada dessa cobra. Paulo sabia que nada lhe causaria dano algum. Uma cobra não mata um plano de Deus. Um mal não vai atingir aquele em quem Deus tem promessas. Paulo só sacudiu aquela cobra no fogo e ela saiu e nenhum mal aconteceu na vida do servo de Deus. Sabe essa cobra que está grudada em você? Hoje tem fogo do Espírito Santo aqui. Você vai sacudir essa serpente no fogo. E você vai sair daqui totalmente livre e abençoado em nome de Jesus. E por que, pastor, nós podemos ter essa certeza? Porque Jesus venceu o diabo. Jesus venceu por mim e por você. Jesus venceu na cruz todo o poder do inimigo. Em Colossenses a Bíblia diz que Jesus triunfou deles na cruz, expondo-os ao desprezo. Jesus venceu. A promessa lá de Gênesis 15. Olha onde o evangelho começou a ser pregado, irmãos. Gênesis 3:15. Leia comigo Gênesis 3, versículo 15. A primeira pregação do evangelho foi aqui. O próprio Deus pregando boas novas para a humanidade. E sabe quando? Quando o homem pecou e Deus foi dar a sentença para a serpente. 4.000 anos antes de Jesus nascer numa manjedoura. Olha o que Deus falou em Gênesis 3, versículo 15. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Promessa de Deus. E Deus dizendo para a serpente, para o diabo, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência maligna, ímpia, e o descendente da mulher, referindo-se a Jesus Cristo. Referindo-se àquele que nasceu do ventre de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, e nasceu na manjedoura em Belém da Judéia, e pregou o Evangelho, curou os enfermos, libertou os cativos do diabo, mas num determinado momento, para cumprir o propósito do Pai, a serpente feriu o seu calcanhar. Ele foi crucificado, ele sofreu, ele foi açoitado, ele ficou ensanguentado na cruz. A serpente feriu-lhe o calcanhar, ele deu a vida na cruz do Calvário. O Filho de Deus, o descendente da mulher, Jesus Cristo, morreu na cruz. Mas a promessa desde aqui de Gênesis é que ele ferirá a cabeça da serpente. Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia, ele venceu a morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele venceu a sepultura e a morte. E ele pisou na cabeça da serpente. E na cruz, a Bíblia diz que ele venceu e despojou principados e potestades do inferno. Levanta sua mão e profetiza, declara forte: Jesus venceu! Aleluia!
Jesus venceu. Fala para quem está aí do teu lado: você tem autoridade, porque Jesus venceu na cruz. Aleluia! Aquele que venceu, ele te deu autoridade. O diabo queria ter autoridade sobre Jesus, como conseguiu conquistar de Adão e Eva no jardim do Éden. Então o diabo foi tentar Jesus, achando que poderia negociar com Jesus e vencer Jesus com uma tentação, com uma proposta demoníaca, e ter autoridade sobre toda a humanidade, como ele já tinha desde Adão. E Satanás disse para Jesus: eu te darei toda a autoridade sobre as nações, sobre os reinos, sobre toda a humanidade, se você se prostrar e me adorar. Proposta indecente de Satanás, tentando Jesus. E Jesus sabia que o diabo tinha autoridade sim, porque na Bíblia ele é chamado de o Deus deste século, o príncipe das potestades do ar. Ele era aquele que tinha o governo das nações, ele tinha poder sobre a morte. Mas Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus não precisava de nada que viesse de Satanás. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso o Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome sobre todo o nome. O nome de Jesus está acima de todo nome, está acima do nome do diabo. E é por isso que Jesus pôde dizer em Mateus 28:18: é-me dado todo o poder, onde? Diga assim: nos céus e na terra. Nos céus e em todas as coisas da minha vida. Jesus tem todo o poder. E Ele está dizendo para mim e para você: eu te dou a autoridade para prosseguir e pisar serpentes, pisar escorpiões. Não pare, não desanime, eu estou com você. Aleluia. Ele tem as chaves. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ele diz: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do Hades. Aleluia. Jesus tem as chaves. Então, igreja, não tenha medo, não pare, não olhe para trás. O plano de Deus para a nossa vida é tremendo, é extraordinário. Olha para alguém aí perto de você e diga assim: você não é pouca coisa na presença de Deus. Você não é um coitadinho. O que Deus planejou, irmãos, é tremendo. O plano de Deus para nós como igreja é muito maior do que você pode imaginar. Quero levar você a pensar um pouquinho na história da humanidade. Adão e Eva, antes de pecarem, estavam no jardim do Éden, no paraíso. Eles tinham roupas antes de pecarem? Eles estavam vestidos? Não, mas eles estavam tão ali tranquilos, eles não percebiam aquilo, mas a partir do momento que eles pecaram, qual foi a primeira coisa que eles notaram? Estamos nus, vamos nos esconder. Deus os chamou e eles foram se esconder de Deus, porque estavam nus, prepararam roupas com folhas, e muitas folhas, e se cobriram, porque eles perceberam que estavam nus. Mas antes de pecarem, eles tinham outras roupas, ou não? Só que era diferente. Antes do pecado, eles eram revestidos de glória.
Diga comigo, revestidos de glória. A glória de Deus os revestia. É por isso que em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus. Antes do pecado eles eram revestidos de glória, depois do pecado eles perderam esse revestimento, essa vestimenta de glória. O que é uma vestimenta de glória? É um brilho sobrenatural ao redor de si, semelhante ao brilho no rosto, no corpo, nas vestes de Jesus, no monte da transfiguração. O que os discípulos viram naquele monte? Um relance de Jesus revestido de glória. Salmo 104 diz que o nosso Deus, Ele se veste de luz, como de um manto. A humanidade antes da queda era revestida de glória. O brilho em Adão e Eva era tão forte, que cobria as suas vergonhas, a sua nudez. Eles olhavam um para o outro e não viam nudez, eles viam o brilho da glória. Moisés, quando subia ao monte Sinai e estava diante da presença e da glória de Deus, como é que Moisés descia do monte? O seu rosto brilhava. Isso é a glória. Mas por causa do pecado o homem havia perdido a glória. Porém em Jesus, o homem recebe esse revestimento de glória novamente. Quem está em Cristo, recebe um novo revestimento de Deus sobre a sua vida. Quem aqui é de Jesus? Você está sendo revestido de glória a cada dia mais. Jesus falou para os discípulos em Lucas 24, não saiam da cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Há um revestimento de Deus para a sua vida, quando você está em Jesus. E a cada dia da sua comunhão e intimidade com o Senhor, quanto mais você conhece Jesus, quanto mais você entra na presença gloriosa dEle, mais você vai recebendo glória, mais a glória de Deus vai te envolvendo. Olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 3,18. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim, e todos nós, quantos de nós? Todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Faça assim comigo, de glória em glória. De glória em glória. É uma glória cada vez maior. Quanto mais você tem comunhão com Jesus, quanto mais você vem para a igreja, para a célula, mais essa glória vai brilhando em você. Sabe o que está acontecendo no reino espiritual ao redor de você nessa semana? A glória de Deus está brilhando mais forte do que antes da virada do ano, porque você está vindo, está adorando, é uma maratona na presença e na glória de Deus. A glória dele vai aumentando a cada dia mais na sua vida, de glória cada vez maior, a qual vem de quem? Do Senhor, que é o Espírito. A atuação do Espírito Santo em você vai produzindo no reino espiritual
um revestimento de glória na sua vida. É por isso que em Provérbios está escrito que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Sabe o que esse provérbio significa? O justo, que caminha, que segue a sua vereda, o seu caminho, o caminho do justo, a vereda do justo, você está seguindo, você está pisando firme, pisando serpentes, escorpiões, a cada dia mais, a glória de Deus vai brilhando em você. A cada dia mais, o brilho vai aumentando, até se tornar dia perfeito, até se tornar tão reluzente como o sol. Talvez você já leu Daniel capítulo 12, onde o profeta disse que os sábios resplandecerão como as estrelas no firmamento. Talvez você já leu Filipenses capítulo 2, verso 15, quando Paulo diz que nós, o povo de Deus, somos resplandecentes e devemos brilhar neste mundo como os astros, como um luzeiro neste mundo. E talvez você já leu Mateus capítulo 13, e aí eu quero pedir para você ficar de pé e ler comigo. Mateus capítulo 13, onde Jesus falou da promessa gloriosa e eterna. O alvo para onde nós estamos prosseguindo é este. Olha o que Jesus fala em Mateus 13, versículo 43. Mateus 13, 43. Vamos ler juntos, irmãos? Diga comigo. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Quem aqui é justo? Justificado em Jesus. O que Jesus prometeu? Brilharão como o sol. Você não é pouca coisa. Deus te chamou para aumentar a glória dele a cada dia mais. Serpentes e escorpiões não estão no caminho para subir ao teu coração, não. Para se alojar na sua mente ou no seu corpo, não. Estão no caminho para você continuar andando e pisando, porque a glória de Deus vai resplandecendo em você. E aí um dia, e está chegando, e não vai demorar, porque eu termino lendo Romanos 16, versículo 20, e o texto diz que em breve vai acontecer alguma coisa, e uma coisa muito poderosa. Romanos 16, versículo 20, diz assim: em breve, vai demorar, igreja? Diga, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Dá uma olhada para quem está aí do teu lado e diga assim: em breve, a serpente, o diabo, Satanás, ele será definitivamente esmagado debaixo dos nossos pés, debaixo dos seus pés. Aleluia! Irmãos, isso é maravilhoso. Está chegando. Enquanto não chega esse em breve, enquanto não chega a hora do diabo, de Satanás, ele ser definitivamente esmagado, sabe o que eu e você temos que fazer? Prosseguir olhando para Jesus, pisando serpentes e escorpiões no caminho,
mas não deixando isso subir ao coração e à mente. Não deixa o medo, não deixa a depressão, não deixa a angústia, não deixa o vício te dominar, não. Prossiga olhando para Jesus. Ah, pastor, eu estou fazendo a obra de Deus e está se levantando tanta perseguição contra a minha vida. Prossiga, pise serpentes e escorpiões, pisa. Ah, pastor, o diabo está levantando tanta calúnia, tanta mentira contra a minha vida. Bem-aventurados são vocês, quando vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa, porque grande é o seu galardão nos céus. Irmãos, o diabo ele vai querer te desanimar, ele vai querer lançar mentiras, vai querer lançar calúnias, vai querer colocar perseguição, vai querer colocar uma serpente de mágoa, de ódio, de vício, uma perturbação, uma insônia, tirar a tua paz. Ele vai querer lançar uma serpente ou um escorpião para dominar a tua vida. Mas hoje tem fogo de Deus aqui. E você vai sacudir essa serpente no fogo, e ela vai cair ao chão, porque a palavra de Deus, a maldição de Deus para a serpente, é que ela vai rastejar e comer pó todo dia da sua vida. Ela quer comer a tua paz, ela quer comer a tua alegria, mas ela foi amaldiçoada para comer pó, e você pisar em cima. E quem está te dando autoridade não é o pastor Valério, não é a igreja quadrangular, é o Salvador Jesus Cristo, é aquele que venceu o diabo. Ele está dizendo: eu te dou autoridade, eu te dou autoridade. Aleluia!